Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, hoje dia 28 de fevereiro de 2019, 17 horas e 34 minutos. Eu, com muito prazer e satisfação, inicio o programa Radar, o último de fevereiro. Amanhã teremos o primeiro Radar de março e depois voltaremos na quinta-feira, ok? Dia 7 de março, 7 e 8 de março teremos o Radar normalmente, no dia 6 não. Vai ser um pregão meio período, eu acho que não tem muito sentido fazer o programa. Eu confesso também que eu estarei viajando e se eu fosse gravar seria tarde da noite, enfim. O meu grupo funciona normalmente dia 6, né? Mas o cenário Radar ele volta dia 7 e amanhã gravarei normalmente. Nós falamos aqui de renda variável, investimentos, ações, mini contratos de índice dólar, criptomoedas, petróleo, benchmarks nacionais e internacionais, sempre com foco em swing trade. Pessoal, quem quiser ter contato comigo no período da manhã, basta entrar no site toptraders.com.br, coloca nome e e-mail, começa a receber o cenário. Para quem é iniciante ou investidor de nível intermediário, pode entrar no site aqui e assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, totalmente gratuito, não tem pegadinha, não tem sacanagem, não tem que dar número de cartão. É um presente da Top Traders para vocês, inclusive fala em imposto de renda, como é que preenche a DARF, tem um modelo ali. Fala de assuntos pertinentes a investidores que estão começando, dando os primeiros passos e aqueles de nível intermediário também. Imersão técnica Top Traders, últimos dias de pré-lista, o curso vai ser lançado na semana que vem. Quem não estiver na pré-lista, eu ousaria dizer que não vai fazer o curso. Então, quer fazer, entra na pré-lista. Na descrição do vídeo tem esse link, com todos os detalhes, bônus, horário, como é que funciona, vídeo da operação passada. Tem um vídeo, inclusive, tem depoimentos de vários alunos, o que você vai aprender, por que é uma solução completa, o que a pré-lista te traz de vantagens, né? Inclusive tem um vídeo explicando toda essa página, ok? Isso fica na parte alta do nosso canal do YouTube e também na descrição do vídeo. Também na quarta-feira não farei o cenário no radar, que eu vou estar justamente envolvido em alguns detalhes da imersão. Então nós trabalhamos hoje e amanhã normalmente, cenário e radar volta na quinta da semana passada e o meu grupo volta na quarta-feira. Bolsas americanas. Hoje um pregão de leve queda. A queda no Brasil hoje ela é de algum modo isolada. Eu não acho que tem nada a ver com previdência, sendo bem sincero. A minha compreensão é que foram os indicadores chineses. Impactam muito aqui no Brasil. E alguns balanços também, tipo Petrobras e tal. Petróleo subindo de leve. E aí nós temos as criptomoedas, um pregão de alta, né? Vamos ver o que os gráficos nos dizem sobre elas. E vamos falar de fluxo primeiro hoje. Pessoal, aqui apareceu o meu broadcast que eu acabei de conectá-lo. Ligar o programa é complicado, né? Tem que falar conectar. Logar também não tem verbo, eu logo, tu logos, ele loga, é conectar. Então, aqui olhando pelo site Investmax, posição dos investidores estrangeiros, ontem eles trabalharam na compra. Dia 22 terminaram com 104 mil, foram para 106, 102, 100 mil. Estão vendidos ainda no índice. No mercado à vista até o dia 22 está atualizado aqui um BI 54, só que aqui no site da Bolsa vai dar para ver até o dia 26 do 2, né? Maravilha. Então façamos a nossa conta de praxe. Muito bem, muito bem, bem. Ontem eu errei o placar, mas o Corinthians passou. Vocês lembram, pessoal, que eu falei para vocês? Há uns 3 dias atrás. Eu falei, eu acho que o jogo vai ser 1-0. Brinquei que ia ser gol da Nina Velara, do Manuel. Mas a minha intuição dizia que ia ser 1-1, que ia passar nos pênaltis. E foi assim, quem tem problema de coração, né? Isso daí fortalece muito o time, a parte mental, emocional.
Ou seja, o Rei da América eliminou o Racing. Falando de bolsa, eles estão vendidos até o dia 26, um bi 207.682.000 reais, continuam vendidos no mercado à vista e futuro. Semana passada a gente viu na quarta-feira, ontem, né, que o fluxo cambial foi negativo, então é difícil a bolsa buscar os 100 mil pontos que tantos esperam num cenário como esse, sem antes efetivar, materializar o movimento corretivo. Maravilha. Então vamos falar de bolsas americanas. Falar de Dow Jones aqui na tela. Dow Jones Index, uma leve queda é o movimento mais provável, né? Só que isso mostra uma grande resiliência do Dow Jones, né? Porque sim, temos um sinal de topo, uma estrela cadente, mas ela não desenvolve queda. Isso daqui vai puxando a média. Então, talvez ou está distribuindo para realmente buscar a média 1 ou 2 pregões, ou vai puxar a média para cima e corrigir levemente, né? É uma hipótese também. Eu particularmente acho que essa LTB não faz sentido, mas nesse momento eu também acho que... Eu nem sei porque que essa linha está aqui. Porque era topo histórico. Eu também acho que não faz aqui. Eu não vou deixar marcado assim. E eu acho que a gente poderia traçar algo nesse modelo. Pegar uma reta, conectar esse fundo com esse outro e usar como referência. Daí eu acho que faria mais sentido. Observando o índice Nasdaq, também penso que a gente pode... O índice Nasdaq, esse topo está um pouco mais limpo, esse gap a gente mantém, esse aqui foi fechado. Lembrando que eu sempre uso as extremidades dos candles, né? Eu uso as sombras. Será que dá para traçar essa reta também? Vamos lá. Então eu pegaria... Aí já não dá muito certo. Talvez algo assim pode fazer sentido. Deixa eu ver de onde eu peguei o topo do... Eu peguei a partir do dia 28/1. Para ser coerente aqui, dia 23/1, esse daqui é o dia 29. Então eu teria que pegar de uma data mais próxima, o mais próximo possível, aliás. Então eu vou tentar traçar dessa forma. Porque se você pega de dias diferentes, muito diferentes, aí você começa a inventar, né? Olha que interessante, ó, o índice DAX, que geralmente adianta as movimentações, ele teria perdido já a CLTA. Isso daqui só alimenta um cenário corretivo, mas de leve, correção entre leve e moderada, na minha visão. Aí tem o S&P, que a gente traçou até um canal. A gente entende que ele vai buscar essa parte baixa do canal, com potencial para buscar 2764, possivelmente a média onde está o topo anterior. Então, é a nossa visão para o S&P. Índices de ações de Xangai. Xangai foi uma cidade chinesa que eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci outras. Na verdade, eu não fui para o interior da China. Eu fui a Hong Kong e Taiwan algumas vezes, mas Xangai dizem que é muito interessante. Esse gap estava muito manjado, o mercado não fechou. E lembra que eu falei para vocês que isso daqui era um candle que chamava atenção por causa da distância da média? Eu continuo achando. Eu acho que pelo menos esse topo aqui vai ser testado, ó. As máximas aqui do dia 25/7, 26/7 de 2018. Está bem perto, né? Eu não acredito, por exemplo, que vá fazer uma nova pernada de alta com esse gap aberto, distante assim da média. Sinceramente, acho que não. Mas aí seria uma correção dentro do viés de alta. Aí aqui nós temos o índice DAX brigando sobre a LTB. Só fazendo o resumo que a gente sempre faz aqui, Xangai caiu 0,44, o DAX na Alemanha subiu 0,25. E é isso, a briga aqui ao redor da LTB,
Tem uma resistência forte aqui perto dos preços, a máxima do dia 3/2. Né? Existe um ponto meio manjado aqui de correção, que é a máxima do dia 5. Está bem pertinho, uma correção até a média acho que faria sentido. E eu acho que, mesmo que essa LTB seja momentaneamente perdida, ela não muda a trajetória da Bolsa da Alemanha, por exemplo, em hipótese alguma. Essa é a minha impressão, o meu sentimento. Agora, falando do... Vou falar aqui das criptomoedas EWZ, petróleo Brent e WTI na tela. Vamos lá. Pessoal, eu ouvi o pessoal dizendo aí na internet que eu tinha dito que quem acreditava nos 100 mil pontos de imediato eram uns patetas e uns bobalhões, né? Pô, Wagner Caetano falou, quem acredita em 100 mil pontos direto o mercado vai bater, aí o pessoal tá fazendo a contagem regressiva, né? Aí o Wagner falou que são uns patetas, uns bobalhões e tal. Você acha que eu falaria isso? Você que me ouve. Você acha que eu falaria sim ou não? A resposta é sim, claro que sim. Tanto falei quanto mantenho, são uns patetas, uns bobões. Como é que o mercado vai bater 100 mil pontos com essa distância para a média de semanal? Ele vai bater, mas não agora. Então, o professor falou que o pessoal que dizia que fazia contagem regressiva era pateta? Sim. O professor falou que quem fazia contagem regressiva para 100 mil pontos eram os bobalhões? Sim. Então, falei e mantenho. Falei aqui, falei quando encontrava o pessoal do mercado, falei em reunião que eu fui em corretora. Então, sim, eu mantenho a minha palavra, quem falou não passava de patetas e bobões. Se quiser aprender, se inscreve para a imersão. Tem muitos analistas, agentes autônomos, gestores que fazem as minhas imersões, pessoal. Eu tenho alunos que são grandes traders, alunos meus que operam em bancos suíços, alemães, operam em Hong Kong, são grandes traders, tesoureiros, né? E às vezes a pessoa que muitas vezes critica não tem a humildade de vir fazer meu curso. Vem que você aprende e deixa de ser um pateta. Simples assim. Né? E eu ensino com o maior prazer, trato todos os alunos com carinho, como se fossem meus filhos. Se matricula e aprende. Né? Então é isso. Eu aprendo, eu assino um monte de material aqui no Brasil, fora, tenho os meus professores, meus mentores também, aprendo. Né? Enquanto você tem a humildade de aprender, que é uma característica que eu tenho, você está sempre evoluindo, está sempre crescendo. Né? Então é isso aí. Caros, falar do EWZ primeiro, né? O EWZ faz um movimento parecido com o que nós vimos entre outubro e dezembro do ano passado. Dá uma impressão de fim de mundo, porque tem um oco e tem um topo duplo. Mas no ano passado não acionou e subiu muito. Para mim esse cenário não é uma novidade, porque eu venho falando há alguns pregões que eu acredito num ponto manjado que são os $42. Por que eu acredito, né? Chegaria um pouco mais perto da média de 21 no semanal. Olhando pelo diário, né, eu tenho esse topo que é 42,05, esse fundo ele é 41,98, eu tenho esse outro que é 42,05, então acho que é um ponto meio manjado. E se você entender essa movimentação aqui dentro do mês de fevereiro como sendo um topo duplo, nós temos um eixo, né, que é 42,96. Ele poderia trazer o mercado no alvo primário 42,47 ou no próprio 42,05. Então é nesse cenário que eu acredito. Eu vou querer que o mercado vá a 100 mil pontos depois, claro, eu tenho carteira, né? Posso operar comprado no índice de repente, mas não é agora. Tem que ser muito tonto para ficar falando, anunciando o dia que vai nos 100 mil pontos como um mercado distante da média. E ainda me atacar porque eu tô falando algo contrário. Aí é dose, né? Se me atacar, aqui tem troco. Simples assim. Aí falando de crude oil, nós temos um pregão de alta, o petróleo é alta, né? Ele veio aqui, por exemplo, no topo anterior, respeitou, veio na média. A única coisa que poderia colocar essa simetria do petróleo em xeque seria a perda da mínima do dia 26, né? Aos 55,05. Eu fiquei gravando, pessoal, hoje da 1 até as 5. Material da imersão,
algumas coisas para os alunos aí. E aí, minha voz hoje ela vai até o fim se for por um milagre aqui, já está falhando. Então, 55,11, 55,05. Se perder, poderia vir aqui sim, 51,26, mas é improvável. Mas você tem que trabalhar sempre com cenários de probabilidade, tem que ficar esperto e ter consciência desses pontos. No caso, o ponto que poderia arrefecer uma alta no petróleo Brent seria 64,33, mas tem uma tendência clara de alta, topos e fundos ascendentes, coisa e tal. Falando das criptomoedas que farão parte da imersão, vamos lá de Bitcoin, sempre em dólares, eu falo de corretora nacional fora na imersão. Nós temos uma nova entrada na ponta compradora. Eu acho que teria que marcar a máxima de ontem, 3,934. Se romper e trabalhar pelo menos uma hora acima, possivelmente uma compra de guerrilha, arriscada, mas potencial bom. Por que trabalhar uma hora, pessoal? Não é só acionamento de stop, aqueles robôs malucos fazendo uma perfuração de resistência que teria capital envolvido, algo com um pouco mais de serenidade e confiabilidade. No caso do Bitcoin Cash, tem ainda um ombro, cabeção, ombro invertido. Se a gente fosse trabalhar com stop, ele não teria acionado. Então, por exemplo, quem está comprado manteria. E aquela história, você pega um 1,2603, coloca uns 2, 3 dólares, né? A mínima foi 1,25, não acionou stop. Então, estaria vigente a operação de quem comprou há um tempo atrás. No caso do Ether, espetou só e não voltou, estaria comprado ainda também, ou para quem trabalha mais com intraday, sim. E aí, por exemplo, se romper a máxima de ontem, 1,4419, eu acho que sobe. Seria aquela história, rompe, consolida, pode justificar uma compra, sim. Aí nós temos o Litecoin. O Litecoin não estopou mesmo, né? Quem estava comprado mantém, e ele está rompendo a máxima de ontem. Como o Litecoin adiantou alguns movimentos, máxima 46.709, dá a impressão que vai embora aqui. Então, quem estava comprado mantém, poderia subir stop para a mínima de ontem, ou manter aqui no Marobozu, não vai fazer grande diferença. A ideia é o viés da inclinação, e lembrem-se que opera normalmente criptomoedas, elas funcionam aos sábados e domingos. Muitos movimentos importantes ocorrem nos finais de semana. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui pro mercado, eu vou fazer Petro Vale Bancos. Se a minha voz deixar. Quando tem a imersão, eu fico 2 dias antes da imersão, eu preservo muito a voz, para conseguir ir tranquilo, né? E tem os intervalos, né? Hoje eu gravei direto, então realmente tá complicado. Pessoal, Petrobras fez um movimento muito louco, só que proporcional a um dia de balanço. A loucura poderia ter sido maior, né? Balanço da Petrobras mexe com o mercado como um todo. O que nós tivemos aqui? 26,66, 26,70, foi e não consolidou. Aí o mercado entendeu como rompimento falso, bateu no papel grande volume. Para mim, sem novidades, eu acredito ainda que vai testar a média e essa LTA, e eu acho que o fará, seja amanhã ou na semana que vem. Mas é um candle interessante aqui. Para quem está comprado, onde é que fica o stop? Fechamento abaixo da mínima do dia anterior, 26,63. Acho que não vai chegar a estopar os comprados, mas é um movimento importante. Tem média, LTA, topos anteriores, mas se o mercado entender como um topo duplo, mesmo que não venha nos 24,50 na base, pode trazer alguma pressão, né, para o ativo. Caso de Vale, a gente está trabalhando com fechamento no stop, né? Qual que é a mínima de ontem? 46,34. Não vai fechar abaixo, então quem está comprado continua comprado, simples assim. Ela se movimenta de forma lenta, proporcional ao trauma, né, que nós tivemos desse Monster Gap, né? E é isso.
Banco do Brasil, BBAS3 traz algo novo, sim senhor. Ontem eu dizia a vocês que eu acreditava num pregão de uma baixa mais aguda hoje, porque nós havíamos tido a perda de uma LTA extremamente clara, né? Fundo de dezembro, testou de novo em fevereiro, aí veio aqui, testou de novo em janeiro, depois em fevereiro. E a correção do dia 26 tinha sido na base do Marubozu. Então, o que eu acho aqui? Eu acho que tem potencial para testar essa região aqui de 49,70, 49,60. Eu acho que tem potencial para isso. Aí, Bradesco, existe algo novo também, como diz um amigo que eu tenho. Tem potencial para derrubar o mercado um pouco mais também. Aí nós pegamos aqui uma reta. O meu sócio Johnny, que mora em Singapura, tem um caminhão desse papel. O que o meu sócio Johnny fez? Aquilo que eu orientei vocês a fazerem aqui, pessoal. A ação tinha uma máxima histórica intraday 46,19. Nesse dia, no dia 14/2, ela foi a 46,35. Nesse dia, ela fechou a 46. Esse dia aqui, nós tivemos... se é um arame típico ou não, mas é a mesma leitura. Então, nesse dia aqui, ele vendeu. Eu tinha falado para vocês, aqui é ponto de realizar lucro. Rompimento falso, o que eu acho? Que ela veio na LTA. Né? Ela tem um suporte intermediário a 43,26, ela está trabalhando sobre ele. Né? Mas o mais natural seria testar 42. Então, o Johnny saiu no dia D. Meu grande amigo e sócio Johnny, que vive em Singapura, mas ama o Brasil. Certo? Johnny fala pouco, ouve muito e é um grande trader. No caso de YouTube, nós temos um ombro cabeça a ombro? Temos, como a gente tem no Ibovespa também, não significa que ele vai ser acionado. A neckline não é muito clara, mas se você for trabalhar aqui por lógica, ela seria nos 35. Só que aí, se ela perder os 35, tem suporte em 34,80, tem suporte em 34,45 e é isso. Está perdendo a LTA de leve, tem mais algum espaço para cair, testar esses pontos, mas nada, por exemplo, que mostre uma inflexão ou alguma coisa do gênero para essa sessão. E aí, vamos ver os destaques do dia. Destaques do dia. Vamos falar de duas ações que estão caindo forte. Encontrar o que está subindo hoje é difícil, né? Falar de ENBR3 e de ABEV3. Então vamos lá. Gravei no ar-condicionado, a voz tá... Mas vamos em frente. ENBR3 e Ambev. A ENBR3 é um ativo que eu acho extremamente técnico. Só que tem que ter paciência. Só que, pessoal, lembra que eu falei que aqui era para vender, né? Então aqui não é para comprar, né, pessoal? E hoje... ontem houve uma barra de reação sobre a média e hoje os vendidos falam, ó, quem manda nesse momento no ativo somos nós. Então é uma barra, provavelmente uma barra elefante. Então a queda deve continuar no mínimo até esse suporte mediano 16,83. É a minha visão. Aí é a BEV3. A BEV3 é uma baita de uma sacanagem com o que está comprado. Nós tínhamos essa ação no meu grupo, mas nós já vendemos faz algum tempo. A barra de hoje é uma trairagem porque o ativo ele estava em tendência de alta, mas aí tem um detalhe aqui que eu não tinha visto. Ó. A importância de você traçar as linhas de tendência, né? Ela já tinha perdido. Né? Ela já tinha perdido, então ela nada mais fez que um pivô de baixa. Topo, fundo, topo.
Aí hoje houve um gap de fuga. Esse gap tem cara que vai ser fechado rapidamente, um gap de área? Não. Mas não acredito que fique tanto tempo também aberto, mas é uma barra, provavelmente uma barra de ignição. Então tem espaço pelo menos até 17, até esse topo aqui a 16,70, quem sabe 16,11 aqui, R$16. Não. É o que eu vejo para Ambev. E aí vamos fazer pedidos do YouTube, depois a gente faz Ibov, Ibova11 e índice dólar. Vocês acham que o meu WhatsApp tá bombando ou não, pessoal? Sim. Sim. Olha, eu vou dizer, eu tenho vários alunos, muitos. Hoje eu tenho algumas dezenas, eu tenho algumas centenas. Somando o grupo antigo, o grupo novo e tal. Olha, tem 99%, o que daria... Imagina que eu tenha 300 alunos, vai, somando todos os grupos. 1% daria um 3, é por aí. Olha, eu vou dar um troféu. Olha, 99% são gente boa. Tem uns... Realmente são uns 3 ou 4, eu vou te dizer. Ulalá, como diriam os franceses. Pessoal, então... Vamos fazer os pedidos de YouTube. Os caras mandam e-mail, manda coisa no YouTube que não devia estar ali. Assiste outro programa que é vir. Eu tenho que me concentrar nos trades aqui, senão... Então, BRDT3. A troca de ideias é extremamente saudável. Eu tenho um relacionamento bom com 99%. Agora... Mas como eu sou paciente, eu respondo todos. Nem que seja para dar bronca, eu... É porque tem aluno que quer comandar o grupo, aí fica complicado. Quem comanda aqui sou eu, como eu sempre falo. Pessoal, a BR Distribuidora, ela tem um oco. A neckline, ela é inclinada de uma forma complexa. Isso não é que anula o padrão, mas ela tira um pouco de força. Seria uma neckline muito louca aqui. E a tendência é que o mercado vá tocá-la de novo. Então ele iria a 23,50. Aí depende como tiver a Ibovespa naquele momento e tal. Mas é uma correção desde uma tendência de alta. É isso que eu vejo para ela. Mas tem venda no comando nesse momento. Isso é bem evidente. Aí temos os Minas. A Uzi Minas, ela tem trabalhado de uma forma errática há algum tempo, né? Eu vou apagar esses balões que aparecem aqui na tela. Também essa reta. A Uzi Minas, para quem gosta de dar tiro curto, técnica de guerrilha, fez um rompimento falso de 9,25. Aí deixou um Arame Cross. Né, quando o candle aqui é praticamente um doji, subiu, ela tinha um W com alvo aqui nos 10,10, foi até um pouquinho acima. E aí fez um arame de topo e tá caindo. Movimento técnico, para quem opera a curva para ter trabalhado na compra e depois na venda, tá na média. Se perder a mínima de hoje, volta para essa região de 9,20. Se respeitar a média, ela volta aqui para 10,30, é mais provável que tenha mais algum espaço para ceder. Ontem pediram o Banco Mercantil a ação ordinária. Está na minha lista de pedidos aqui a ação preferencial. Se tiver liquidez, eu estudo. Senão, eu pulo. E aí, a gente parte para outra. Eu acho que não tem liquidez, mas a liquidez é melhor do que o 3. Não, dá para estudar sim. Bom, pessoal, a liquidez é essa que vocês estão vendo aqui na tela, né? Tem esses candles meio malucos por causa da liquidez que é limitada, tá em tendência de alta, mas mesmo com a liquidez sendo melhor que do 13, eu não vejo... Agora, não é difícil trabalhar short no ativo desse. Se for, entra na compra e... Como eu disse, eu vi uma vez o Rincon que jogou no Corinthians falando, ele dividia com o Nasa que jogava no Vasco, né? Que batia pra caramba. Não que nem o Felipe Melo, que fala que bate não bate nada, jogador Nutella. Ele batia mesmo, esse Nasa do Vasco, né?
Para quem acha que o Felipe Melo batia, pessoal, procura vídeo aí do Luiz Carlos Goiano, Dinho, aí vocês vão ver o que era bater. Tem o Leandro Donizete do Atlético também. E o Rincon também batia. E ele falou que o Nasa batia mais ainda, ele colocava o pé e falava o que Deus quiser, no jeito dele de falar, colombiano, né? Então aqui, se você for entrar numa tranqueira dessa aqui, entra com meio lote, seja o que Deus quiser, mas não é um perfil de investimento como a gente prega aqui, de ativos mais líquidos, que você tenha uma melhor, digamos, assertividade utilizando análise técnica, fluxo e fundamentos. Aí tem essa ação que já foi a rainha das opções. Antes de eu entrar na bolsa, eu entrei em 2002, os professores tal que eu tive falavam que ela já foi a rainha das opções, como o Telemar foi, né? Telemar Norte-Leste é um ativo que tem alguma liquidez, ó, hoje 11 milhões. Tem trabalhado de lado, é o caso, por exemplo, de mercantil, só que eu acho que valeria um pouco mais a exposição. De repente, um meio lote é possível. Não é sempre na compra, na venda. Mas assim, professor, você compraria para você, para uma carteira do seu filho ou da sua filha? Sinceramente, não. E se fosse fazê-lo, seria com uma posição bem menor do que eu costumo fazer, 1/3, 1/4 de um lote completo. E aí, por fim, os pedidos do YouTube de hoje, Move3. A Move3, esse negócio do Uber, né, pessoal, dos aplicativos, a empresa, ela surfa, assim como a Localiza também, né, movimentou muito o setor. Sabe o que eu faria se eu tivesse Move? Hoje eu venderia, porque ontem nós tivemos praticamente uma nuvem negra, hoje a nuvem negra se confirma, deve ter correção. Né? E no mundo ideal de Alice, dos Duendes e das Fadas até 11,26, eu acho que no mínimo ela vem na média ou nesse fundo aqui aos 10,66. Eu acho que dá para traçar uma linha de tendência de alta nela. E aí poderia ser uma referência importante também, inclusive para quem procura compra ou completar lote, alguma coisa do gênero. Ok? Falemos, como diria o padre, do dólar. Agora a gente vai estudar o WDOJ de Jacaré 19. Eu tracei aqui um triângulo. Acho que faz algum sentido. As médias flat justapostas tem um oco. Eu acho que o dólar está mais para subir do que para cair nesse momento. E aí o mercado nas últimas negociações já está no leilão, né, no mercado à vista, a BOVA11. O BOVA11 eu acreditava sim num dia de queda mais forte hoje, porque ontem nós tivemos a perda da CLTA aqui em azul, que eu tracei desde, pegando como primeiro dia 26/12. E aí eu acreditava no mínimo num teste de 92,31, tá fechando abaixo, me faz acreditar num teste de 91,45. Aqui acho que o bicho pega. O Ibov e os últimos negócios, né? O Ibov, nossa, professor, agora é o fim do mundo, perdeu a linha baixa do padrão diamante, tem um oco, não acho. Eu acreditava sim na queda hoje, numa queda mais ampla, isso para mim não é novidade, mas eu não acho, por exemplo, que seja um drama. Se a gente entender isso aqui como um topo duplo meio sinuoso, 95,790, é um ponto que aciona, mas aí o alvo desse movimento é 94,915. Então, sei lá, teria mais uns 600 pontos para cair, talvez. Poderia vir um pouquinho abaixo aqui em 94,780, 94,660, mas eu não acho que seja uma reversão, pelo menos por enquanto. Mesmo porque, pessoal, para nós não é novidade, né? Porque se a gente olhar o Ibovespa pelo semanal, é aquela tecla que eu tenho batido, ele está nos 91 mil pontos, né? Então é complicado pensar no mercado a 100 mil com a média 91. Né? Então é dessa forma que eu vejo. Deixa eu ver como é que está o leilão aqui. Está nos últimos negócios, né? Mercado à vista, algumas ações até já definiram um leilão. Né? E o mercado futuro vai entrar em leilão já já. Falta só ele, né? E pessoal, hoje eu não pedi, não se esqueçam do like. Isso ajuda o nosso trabalho a ser difundido. No caso do mercado futuro também sem novidades. Ontem perdeu a LTA. Tem a figura de um oco, tal, mas não acredito que... A Neck9 estaria aqui 94,380 por aqui. Aí é o Marobuzu, né? Perde o 96,525.
aí deve testar aqui 95,735. Agora se vai respeitar aqui, tá muito difícil, mas é assim, tá perdendo média, a média de 5 tá apontando para baixo, então parece que tem mais algum espaço para cair. É a impressão que esse gráfico nos passa, né? Então hoje eu orientei meu grupo pela manhã, que nós tínhamos, além de um possível três montanhas, um triângulo, que eu acreditava que ele fosse rompido para baixo. Geralmente o alvo é a base, né? 96,525 ele veio, mas pode ter um teste a média 95,735, é possível. Aí se perder, só que aquela história, é difícil imaginar, por exemplo, um grande mergulho, porque a média no 60 está longe dos preços, ó. Você pega a média nos 30, está um pouco longe, enfim. Então é isso que saiu um pouco no movimento lateral, digamos assim. Ok, pessoal, então deixem o like, compartilhem o vídeo, participem da área de comentários, assista, seja bem-vindo à Bolsa, se inscreva na playlist da imersão, você é sempre bem-vindo. Desejo saúde, paz, bons investimentos a todos, você que me ouve é a nossa razão de ser. E seguimos juntos na luta, porque assim seguimos mais fortes. Saúde, paz, bons estudos e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu.